Da carne. Outra vez, estou em obras, vencendo a carne. Vamos ficar todos de pé, vamos ler esse texto da palavra de Deus. Eu vou ler hoje na versão NVI. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos dizer esse último versículo juntos, versículo 14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outra vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Feche sua Bíblia, põe na sua cadeira. Pega a mão do seu irmão e vamos orar. Bendito Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Porque nós vivíamos antes, outrora éramos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor nos dar vida em Cristo. Nós te louvamos porque esse poder, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos naquele terceiro dia, é o mesmo Espírito que está aqui hoje nessa noite, para nos dar vida, vivificar os nossos corpos e nos trazer de volta à tua presença, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra santa, bendita, e que ela venha fazer a diferença, Senhor, que ela mesma, só ela sabe e pode fazer. E nós abrimos o nosso coração para ouvir, para receber, para ser ministrados. Senhor, continua fazendo a tua obra em nós. O Senhor é fiel para cumprir, para completar a boa obra que tu tens começado em nós, até o dia de Cristo Jesus. E cada um nessa noite receba a sua porção de graça, de favor, de sabedoria, de entendimento. Que saímos daqui, Senhor, motivados, encorajados a vencer a carne, a vencer os impulsos da carne, aos apetites da carne, e sermos mais do que vencedores de fato, como a tua palavra nos garante. Sobre teu povo seja essa bênção em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Meu Pai.
eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, Deus, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, Deus, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei, eu só sei. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, Deus, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Obrigado, pastora Mara. Obrigado, Ianco. Qual é a expectativa que você tem quando você vem à casa de Deus? Ou qual a expectativa que você tem ao vir hoje para a casa de Deus? Tem uma frase do Charles Swindoll que ele disse certa vez assim: toda mensagem pregada deve ter como objetivo que os ouvintes saiam dali humilhados e Deus saia dali glorificado. Quando fala de humilhação, não está falando de julgamento, nem de exposição. Está falando de nos colocar no nosso devido lugar. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 8 fala que nós somos totalmente incapazes de lidar com os apetites da carne, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que na sua própria carne não habita bem nenhum. Na nossa carne, no nosso corpo, na nossa vida não tem nenhum bem. Porque com efeito querer
está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está lá em Romanos 7,18. Mas esse texto fala da carne, esse é o nosso tema de hoje. Estamos em obras vencendo a carne. Nós estamos, portanto, tratando do terceiro inimigo, que a palavra de Deus nos revela, que são eles o mundo, o diabo e a carne. Mas o que é carne? Quando nós falamos de carne, talvez para você e como para mim, a primeira ideia que vem à mente é a carne da churrascaria. Você falar que essa carne não é boa, não faz muito sentido, porque a carne é boa. É ou não é? Uma picanha suculenta, né? Assim, com aquela gordurinha caindo por cima, assim. Meus irmãos, esses dias eu falei para minha esposa, eu falei, gente, eu nunca gostei de gordura na minha vida. Sempre cortei aquela gordura e joguei fora. Mas ultimamente eu experimentei a gordura e gostei. Falei, o problema é que eu já estou gostando da gordura tarde demais. Não estou mais na idade de comer gordura, né? Mas que o negócio é gostoso, né? Nem Bianco? Né? Aquela famosa picanha açaí. Açaí para mim, né? Mas o que é carne, né? É lógico que essa carne que a gente está falando da churrascaria não tem nada a ver com essa carne aqui, nem muito menos essa carne que cobre nossos ossos. Ela não tem muito a ver ou nada a ver com a carne que está falando em Romanos 8. A carne que o apóstolo Paulo está falando aqui é a carne da carnalidade, que a Bíblia também fala de natureza caída, que é viver em busca dos prazeres carnais. A palavra de Deus diz que nos últimos dias essa será uma marca das gerações últimas da existência humana aqui na terra. Será a busca incessante pelos prazeres. A Bíblia diz que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Portanto, o que é a natureza carnal? Natureza carnal é aquilo que nos leva a agir erradamente. Natureza carnal é aquilo que nos leva a falar o que a gente não deve falar. Natureza carnal é aquilo que nos leva a tomar atitudes erradas que nós não deveríamos tomar. Portanto, enquanto o mundo é o inimigo exterior e o diabo, Satanás, é o inimigo exterior que muitas vezes trabalha dentro de nós, a carne é o inimigo interior que está dentro da gente. Portanto, nós precisamos aprender a vencer cada um desses inimigos. Quem quer aprender, diga amém. Mas quais as características da carne? O que a Bíblia fala sobre isso? A primeira delas, ele diz que a carne, uma das primeiras características da carne é a independência de Deus. As pessoas dizem assim, né? A carne pensa assim, eu sou a pessoa mais importante do universo. É aquela pessoa que diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O corpo de Cristo ensina o contrário. O corpo de Cristo ensina o quê? Que a pessoa mais importante do universo é Jesus. Ele é a pessoa mais importante desse universo. Há outros que dizem ou revelam sua independência dizendo, eu não preciso de igreja e nem de pastor. Eu vou viver meu cristianismo sozinho, onde eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Infelizmente, essa é a igreja que mais cresce no mundo. É a igreja dos independentes, individualistas, né, que vivem suas vidas sem depender de ninguém. Esses jamais conheceram a dimensão do que é viver no corpo. Para eles, cristianismo é uma carreira solo, que cada um faz do jeito que quiser. Nós temos ensinado aqui várias vezes, vou repetir, há uma dimensão da plenitude de Cristo na vida de uma pessoa que ela só vai experimentar quando ela viver na comunhão dos santos, quando ela viver na comunhão do corpo, quando ela estiver plantada no meio desse corpo, onde uns aos outros ministram e são ministrados. Há mais de 25 mandamentos recíprocos nas Escrituras Sagradas que falam dos uns aos outros. Eu não posso me checar a mim mesmo, mas meu irmão que está perto de mim pode fazer isso e me ajudar. Quem entendeu, diga amém. A igreja do primeiro século viveu isso intensamente. Eles
perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, e isso não uma vez por semana, no encontro só da célula, no encontro de celebração, ou uma vez por mês. Eles faziam isso todos os dias. Todos os dias eles estavam juntos. Eles não viviam uma vida de independência. Ninguém sabe o que eu sou, ninguém sabe o que eu faço, ninguém tem nada a ver com isso, e a vida é minha, eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Isso não é vida nem de cristão e nem é vida de ninguém. Todos nós, para sermos saudáveis, precisamos prestar contas para alguém. E glória a Deus, porque nós podemos prestar contas ao corpo de Cristo. Essa, portanto, é a primeira característica da carne, é a independência de Deus. A segunda característica é que a carne nutre desprezo pelo próximo. A carne diz assim: é muito bom saber que o meu irmão caiu em algum problema. É bom saber que os outros erraram, pecaram e não fui eu. Esse é o pensamento da carne. É o pensamento das pessoas que dizem: olha, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que eles. Pessoas que têm prazer em comunicar, em falar, em dar notícia dos pecados dos outros. Como se isso fosse uma coisa que pudesse valorizá-lo. Como aquele fariseu que foi ao templo, lá em Lucas 18, versículo 11, diz que o fariseu foi no templo orar. Eles gostavam de orar em voz alta, eles gostavam de orar nas praças, com mãos levantadas, para as pessoas verem que eles eram espirituais. E aquele fariseu chega no templo, diz Jesus, e ele olha para aquele publicano, cobrador de impostos, alguém desprezível na sociedade judaica daquela época, e o fariseu fala: Senhor, eu te dou graças porque eu faço tanta coisa boa, sou tão bom, eu sou uma maravilha, sou uma bênção, eu sou muito amado por Deus, eu sou uma bênção, eu faço tudo certo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu faço tudo, comigo está tudo certo. E mais ainda, não sou como esse pobre, esse miserável aqui, está aqui do lado, aí, olha lá. E diz Jesus que aquele pobre publicano simplesmente não ousava nem levantar os olhos, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus completa dizendo: aquele voltou para casa justificado, e não aquele que voltou para casa se achando, se gabando da sua justiça própria. Portanto, essa é uma característica da carne. Se você vê alguém desprezando seu próximo, isso é carnalidade. Isso é obra da carne. Uma outra característica da carne é que ela tem rebelião contra Deus. Ela se rebela contra tudo que se chama Deus. Ela não gosta das coisas de Deus. Rebelião é aquilo que nós lemos no versículo 7 do capítulo 8 de Romanos, que diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. A carne, portanto, trabalha para reagir contra ou negativamente às coisas de Deus. É o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2,11, que essas inclinações carnais, elas lutam, elas guerreiam contra a nossa alma que foi comprada por Cristo. Há uma guerra estabelecida todo o tempo da carne, com essas inclinações da carne, contra a nossa alma que já pertence a Jesus Cristo. Essa rebelião é demonstrada quando nós refletimos ou estamos empenhados em mostrar o quanto nós nos amamos a nós mesmos em detrimento do amor ao próximo e do amor a Deus. É necessário dizer, entretanto, queridos, que a carne em si mesmo não é pecado. Porque se assim fosse, Jesus teria pecado. Jesus veio em carne. Ele veio e habitou entre nós, ele encarnou. Jesus viveu em carne, ele viveu os mesmos desafios que eu e você vivemos. Jesus viveu as mesmas tentações que você vive. Jesus viveu as mesmas dúvidas que você vive. Mas ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Portanto, a carne não é pecaminosa, mas a inclinação para o pecado. Portanto, a carne ou trabalha como uma rebelde contra Deus. Quarta característica, ela resiste perdoar.
Irmão, se tem uma coisa que evidencia mais a nossa carnalidade, é a nossa dificuldade de perdoar. A carne não deseja perdoar. A carne... desculpa, pensei que estava tirando foto de mim, rapaz. Ok, beleza. Mas aproveita e tira uma foto. Por que é tão difícil perdoar? Você já imaginou, já pensou sobre isso? Por que é tão difícil? Por que a carne não deseja perdoar? Porque ela tem muita dificuldade. A carnalidade, irmãos, é uma resistência ao arrependimento genuíno. É claro que você não precisa estar errado para pedir perdão. Entretanto, a nossa carne deseja vingança. Nossa carne deseja ver o outro pagar pelo erro que ele cometeu. Portanto, quando nós nos deparamos com a resistência a perdoar, nós estamos diante de uma característica da nossa carnalidade. Como aquele servo que devia 10.000 talentos a seu senhor e ele perdoou toda a dívida. Mas saindo dali, ele foi e cobrou uma dívida de 100 denários. Uma dívida infinitamente menor. Não foi capaz de perdoar quando ele já tinha sido perdoado. É isso que muita gente faz, agindo na carnalidade. Eles não perdoam por causa da dificuldade. Não é fácil. A Bíblia não diz que é fácil perdoar. Mas a Bíblia diz também que sem perdão, ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar no reino dos céus se não tem perdoado aqueles que os têm ofendido. E quinta e última característica que eu quero mencionar hoje, a carne, ela tem uma característica de se desesperar diante do sofrimento. Desespero diante do sofrimento. São aqueles sentimentos deprimentes que nos afetam em lugar da alegria do Senhor, que é a nossa força. Irmãos, é impressionante. Se você quer ler, você quer saber mais sobre a alegria no meio da tormenta, por favor, leia Filipenses várias vezes. O livro de Filipenses foi escrito na prisão. O apóstolo Paulo estava preso e ele poderia ser decapitado a qualquer momento. E ele acabou saindo dessa prisão para mais tarde ser realmente decapitado. Mas sabe, como é que alguém pode, de dentro de uma prisão, dizer que está feliz, que está alegre, e dizer para os seus irmãos, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Como que alguém que está no corredor da morte pode ter uma atitude dessas? Porque Paulo não vivia na carne, ele não dava bolas para a carne. A carne entra em desespero quando as coisas acontecem. Meu Deus, e rói as unhas e fica desesperado. E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser, querido? Você precisa saber quem você é em Cristo. Você é filho, você é filha. Onde é que você está? Palavra do último Tadel, terça-feira. Você está onde? Você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você está assentado em lugares celestiais, você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Nada que lhe acontece é por acaso. Deus está no controle, você é a menina dos olhos de Jesus. Então eu não vou ficar preocupado, irmãos, o sofrimento não é inútil. Eu sei que agora fica difícil dizer amém. Esses dias eu vi uma mensagem bem interessante. Conta a história de uma mariposa. Não sei quantos já viram, quando a mariposa está prestes a sair do casulo, ela passa horas tentando romper aquela carapaça, e para um insetozinho frágil é uma coisa difícil. Mas os estudiosos, os biólogos acham que essa luta que a mariposa passa por horas e horas e horas tentando se livrar daquele casulo, e ela se esforça, e aquilo vai oxigenando as asas dela, vai fazendo com que a circulação de sangue, não sei se tem sangue, mariposa tem sangue, ou sei lá o quê, vai circulando ali, e ela vai ficando forte, e ela vai se exercitando, e ela vai até que ela consegue romper, depois de um trabalho enorme.
E aí ela sai para voar como uma borboleta agora, né? Abençoada, voando. Um dia, uma pessoa olhou aquilo e falou assim, oh, tadinha da mariposa, eu vou ajudá-la. Pegou uma tesoura e cortou o casulo. Sabe o que aconteceu com a mariposa? Morreu. Nunca voou. Por que não voou? Porque não exercitou suas asas. Irmãos, no meio do sofrimento nós estamos exercitando nossos músculos espirituais. Portanto, quando a carne quiser levar você ao desespero, você vai dizer assim, opa, esse sofrimento que eu estou passando agora, eu estou exercitando meus músculos espirituais. Isso vai me fazer com que eu vou dar voos maiores, voos mais longe. Deus vai me levar a um lugar mais alto. Eu vou voar mais, eu vou voar mais. Não rejeite o sofrimento. Deus está no controle, meu irmão. É pura carnalidade. Acredite. O Senhor está tratando com você, está completando a boa obra na sua vida também através do sofrimento. Quem vai dizer um amém agora convicto? Portanto, a carnalidade se mostra ou se revela na forma como nós tratamos as outras pessoas. Então, por exemplo, a carnalidade produz o quê? Primeiro ela produz criancice. Você quer ver alguém cheio de criancice? Uma pessoa extremamente carnal, que ainda não é guiado pelo Espírito Santo. Onde é que nós vemos isso? A igreja de Corinto. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, especialmente 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dizendo, ó, vocês estavam tão limitados aí, com essa criancice de vocês, briga para lá, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. E Paulo fala, escuta, para com essa criancice. Paulo não morreu por ninguém, Apolo não morreu por ninguém, só Cristo morreu por vocês. Ele diz, eu vos dei leite a beber e não comida sólida, porque vocês não podiam aguentar, porque vocês são carnais. Irmãos, é objetivo seu, da sua vida, deixar de ser um crente carnal e ser um crente espiritual. Deixar as criancices de lado, que vão gerando confusão, vão gerando contenda, vão gerando uma série de coisas, ciúmes, inveja, inimizades. São obras da carne, como nós vamos ver agora também. Carnalidade produz prostituição, impureza e lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, diz o apóstolo Paulo, e são prostituição, impureza e lascívia. São os pecados associados à depravação moral. É tudo que você vê hoje no mundo, ao seu redor. Nunca tivemos uma época tão depravada como essa. Talvez, não sei no tempo de Sodoma e Gomorra como era. Talvez não, a Bíblia diz, Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. Depravação moral. As pessoas jogando fora a moral e dizendo, Deus ama todos. Que espírito de engano terrível, querido. Claro que Deus ama a todos, mas Deus nunca passou a mão no pecado de ninguém. Jesus amaria todos hoje, irmãos, com certeza. Nunca Jesus espantou ninguém. Jesus atraía até as crianças. Mas Jesus jamais aprovou o pecado de ninguém. Quando aquela mulher adúltera chegou junto de Jesus e queriam apedrejá-la, Jesus condenou aquela mulher? Não. Mas o que Jesus fez? Disse para ela: calma. O pensamento de hoje da mídia é dizer o quê? Que Jesus faria diferente hoje. Jesus diria para aquela mulher: oh, querida, você é uma bênção, eu te amo tanto. Vá e continue vivendo sua vida de pecado. Sim ou não? Quem está me entendendo? Eu não vou falar nem os nomes para não dar ibope. Mas você está me entendendo, sim ou não? Claro que Jesus ama a todos, irmão. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos livrar dessa condenação eterna. Nós vamos amar a todos, vamos. Mas nós não podemos esconder que isso aqui é obra das trevas, é obra da carne. É carnalidade pura. A carnalidade também diz a palavra que ela produz idolatria e feitiçaria.
Por que idolatria é a obra da carne? Porque a idolatria, irmãos, o ídolo, ele não exige nenhuma santidade de você. O ídolo somente é dito para você, porque ele não espera nada, ele não tem vida, ele não anda, não fala, não diz nada. Mas o ídolo não espera nada. As pessoas que levam as pessoas a serem idólatras, dizem, olha, simplesmente você faz alguma prece para ele. Na verdade, a idolatria é uma maneira de suavizar a culpa que todo ser humano tem intrinsecamente colocada por Deus com o objetivo de nos levar à santidade. Vou repetir. A idolatria é a maneira mais fácil, é o atalho que Satanás dá para que a gente chegue até a presença de uma divindade sem custo nenhum. Não precisa do sacrifício de Jesus, não precisa de arrependimento, não precisa de mudança de vida. É só chegar lá, pedir perdão, fazer várias coisas que alguém disse que você tem que fazer e você continua fazendo. Por quê? Porque daqui a pouco você volta lá e vai pedir perdão de novo e assim é a vida dessas pessoas. Pura carnalidade. Mas a Bíblia diz também que a carnalidade produz contendas provocadas por divisão, como diz ainda o restante do versículo 20, que diz: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Todas essas coisas são obras da carne e revelam que essas pessoas que assim praticam, como diz o finalzinho do versículo 20 e versículo 21, o apóstolo Paulo diz: eu vos declaro e já afirmei que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Mas a pergunta, irmãos, e a última pergunta de hoje é: como vencer essa natureza adâmica? Como nós podemos vencer esse inimigo? Quem está interessado em saber como vencer? Temos aqui, a palavra de Deus nos dá muita informação sobre isso. E eu quero que você saia daqui hoje com essas informações muito claras na sua vida. Você vai praticar esses princípios em nome de Jesus. A primeira coisa que nós podemos fazer para vencer essa natureza caída, adâmica, é andar do Espírito. Toda vez que a sua Bíblia estiver grafada com Espírito, com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Toda vez que tem um E minúsculo, está se referindo a seu espírito, espírito humano. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:24, aliás, Gálatas 5:16 e 17, digo, porém, andai no Espírito. Aqui está com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, não há a menor possibilidade de alguém ser santo se não for com a ajuda do Espírito Santo. Todo o nosso esforço pessoal para ser santo é inútil, porque nós nunca vamos consegui-lo. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo nos guie, nos conduza, então sim, nós vamos ser de fato guiados pelo Espírito Santo. Andar no Espírito é demonstrado pelo desespero dos nossos próprios esforços humanos. E a gente entender que nossos esforços são inúteis. E a gente abandonar essa tentativa de ser santo sozinho. Mas deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. E sejamos, portanto, santos como Ele é santo. Quem quer isso, diga amém. Segunda maneira de vencer a carne, a Bíblia diz também em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Segunda maneira de você vencer a carne é crucificando a carne. Como é que crucifica a carne?
Nós crucificamos a carne, nos identificando com Jesus e deixando que Ele controle aquelas áreas da sua vida que Ele ainda não está controlando. Como você sabe disso? Se expondo à palavra de Deus. A autoridade, irmãos, é a palavra de Deus. Não é a autoridade de uma pessoa. Não é a autoridade da mídia. Não é a autoridade dos tribunais de justiça do país. Não é a autoridade de ninguém. A autoridade maior está acima de todas as outras autoridades. É a autoridade da bendita, eterna e santa palavra de Deus. O que ela diz sobre a carne? O que ela diz que eu devo fazer para reconhecer que Jesus sofreu por cada pecado meu? Jesus não sofreu somente por todos os pecados da humanidade. Isso faz com que a gente fique no meio da multidão. Mas quando eu sei que Jesus sofreu não pelos meus pecados somente, Ele sofreu por cada pecado que eu cometi na minha vida. Jesus sofreu por cada pecado que você cometeu na sua vida. Foi o meu pecado que matou Jesus. Não foram os romanos, não foram os fariseus daquela época. Sabe, queridos, Jesus sofreu para transformar a minha carnalidade em espiritualidade. Ele é o único capaz de fazer isso. Toda espiritualidade que não vem, que não é produzida por Cristo, não é de Deus, é de outra origem. E isso não é penitência. Crucificar a carne, irmão, não é se matar, não. Viu que tem uns negócios aí, né? Os caras fazem aqueles troços lá de penitência, de subir de joelho, não sei quantos degraus, andar 300 quilômetros a pé, fazendo promessa. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa aquilo? E vai, sobe, e não sei o quê, e sobe com milho nos pés, no joelho, e anda, e enche os pés de calo. Sabe o que significa isso? Você sabe? Nada. Significa nada. Significa assim, calo nos pés, vai ficar machucado e não serve para nada, porque não é através do nosso esforço próprio que nós alcançamos a bênção. Não é crucificando a carne dessa maneira. Crucificar a carne é estrangular. Não é estrangular ninguém, tá, gente? Crucificar a carne é estrangular qualquer coisa que me leve para junto das coisas da carne. É jogar fora qualquer coisa que leva você para pecar. Irmãos, isso é sério. Sabe qual é o nível, só qual é o limite disso? Jesus disse muito claro certa vez: se tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Que é melhor que você entre na vida eterna manco, e lá vai receber uma mão nova, abençoada, do que tendo a mão e ser lançado no inferno. Se teus olhos te fazem, irmão, isso aqui é sério demais. Ah, não, isso é radical. É radical, porque o negócio que está em jogo é sua vida. É sua vida eterna. Se você não se controla, não sabe chegar diante de um computador, diante de um tablet, diante de um smartphone, sua tendência é afundar em pornografia. Toque fogo em todo o computador na sua frente. Nunca mais passe na frente do computador, porque a pornografia vai levar você para o inferno se você não se livrar dela. Se você não se controla, joga fora. Se você sabe que nem por esse caminho aqui vai me levar para as antigas amizades que me levavam para a prostituição, que me levavam para a droga, que me levavam para o adultério, que me levavam para a fornicação, que me levavam para ser inimigo de Deus, sai fora desse caminho. Dá meia volta, enquanto é tempo. Isso é estrangular, isso é internet, isso é TV. Ah, mas eu não consigo chegar em casa de madrugada e não ir olhar aqueles negócios, aqueles filmes lá, e fico lá olhando aquelas coisas. Irmão, tem toda a porcaria que você puder imaginar tem na televisão hoje. Faça, se você não se controla, pegue sua televisão, leve por um lugar ermo,
um terreno baldio, faça uma fogueira, bote gasolina em cima, cuidado para não incendiar o quarteirão, pelo amor de Deus. Toque fogo, meta a marreta em cima dela, quebre todinha. Que a sua alma é mais importante do que você, as suas paixões. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer. Irmãos, isso não é tarefa. Veja só. O Espírito Santo, quando nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. O nosso espírito foi recriado. Mas essa natureza pecaminosa não foi extinta. Ela vai ser extinta um dia. E ela pode ser subjugada hoje, mediante o controlar do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo está usando o verbo no imperativo e está dizendo: fazei, faça você, tome uma atitude. E não fica nesse negócio: pastor, foi porque aconteceu, não sei o quê, né? Eu não pude, não consegui, não deu certo, não deu jeito. A Bíblia diz que a gente deve evitar não só o mal, mas a aparência do mal. E por último, terceira maneira de você vencer a carne, está lá em João capítulo 15, versículo 1 a 5, que a Bíblia diz que você deve permanecer em Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Diga assim: eu já estou limpo. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se você continuar lendo Gálatas 5, a partir do versículo 19, como nós começamos a ler, versículo 22, 23, depois que o apóstolo Paulo fala das obras da carne, ele fala do fruto do Espírito. Como é que você sabe que uma pessoa está cheia do fruto do Espírito? Como é que você sabe que uma mangueira é mangueira? Você pode até conhecer a folha, mas se ela não der fruto, pode ser outra coisa. Você conhece pelos frutos. Qual é o tipo de fruto que você está dando? Sabe por que eu não tenho nenhum medo de falso profeta? Porque Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. É batata. Alguém pode até enganar alguém em algum momento, mas não vai enganar para sempre. Uma hora os frutos aparecem. A palavra de Deus está dizendo: para você vencer a carne, eu preciso ser cheio do Espírito Santo e dar o fruto do Espírito Santo. Como diz, quero ler só essa parte, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você sabe por que tem tanta lei no mundo, especialmente no Brasil? Porque tem muita transgressão no país e no mundo. Um dia nós vamos habitar num lugar que tem absoluta justiça. Não vai ter obra da carne. Não vai ter lei para assassinos, porque lá não vai ter matadores, nem vai ter ninguém com desejo de matar seu irmão. Lá vai ser um lugar de tanta alegria. Vai ser um lugar onde a presença de Deus vai habitar para sempre. Como nos despimos desse velho homem? Identificando
as áreas em que Cristo ainda não tem controle na minha vida. Quais são as áreas que Jesus ainda não controla na sua vida? Quais são os cômodos da sua casa que você tem trancado e não deu a chave para Jesus ainda? São esses lugares que você hoje à noite vai entregar para Ele. Vai dizer, Senhor, eu não quero na minha vida nenhum lugar escuro, nenhum lugar cinzento. Eu não quero na minha vida nenhuma aliança com as trevas. Eu não quero na minha vida nenhum traço do diabo na minha vida. Eu quero ser santo como Deus é santo. Mas como nós podemos ser ajudados nisso? Deixa eu terminar com uma dica. Você sabe que nós temos áreas na nossa vida visíveis, todo mundo vê. Tem coisas na nossa vida que somente nós vemos e ninguém vê. E tem outras áreas na nossa vida que os outros veem, mas nós não vemos. Você quer uma dica para crucificar a carne, permanecer em Cristo? Pergunte para as pessoas que estão perto de você. Pergunte para sua esposa. Pergunte para seu esposo. Pergunte para seu líder, para seu discipulador. Escuta, você vê na minha vida alguma coisa que eu preciso mudar? Você vê na minha vida alguma coisa que eu preciso abandonar? Essa é a função do corpo, queridos. São coisas que eu preciso que meu irmão me ajude. E a gente vai ser, de fato, se tornar discípulos que amam Jesus, mas que amam obedecer Jesus e os seus mandamentos. Vamos ficar todos de pé.